Paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos, com esta igreja que tem me acolhido bem. Eu não sei quem estava aqui na última pregação que eu estive aqui. Quem estava aqui? Aí, pelo menos um pouquinho está aqui. Falaram que era o Rogério, só havia aquele pouquinho lá. Falei. Mas eu acredito que Deus é misericordioso para fazer o que eu não posso fazer. Amém? Eu quero apresentar a comitiva que veio comigo hoje, né? Os irmãos, amigos, Débora, levanta a mão, Débora, para o povo te ver, o Luciano, esposo da Débora, e tem o Caleb ali, o milagre chamado Caleb. Eu não sei se quando eu vim outra vez aqui, eu falei disso, falei, né? Ele já tinha operado, Débora, quando eu estiver aqui? Ainda não, né? Caleb, recentemente não, né? Novembro é recente, né? Uma cirurgia de coração. Novembro está muito recente, né? Operou do coraçãozinho, né? E Caleb tem ganhado peso, tem crescido e tem sido a alegria da casa. Tenho também um amigozinho, né? Azinho também, a Catiane, e o Arthur está dormindo, né? O Arthur está dormindo. E tem a minha esposa, Sara, a minha filha Stephanie. Quando eu vim, eu não trouxe, né? Eles não vieram, só veio a minha esposa e o Gabriel. Essa é a minha herança. Eles são os herdeiros. Do que eu não sei, mas tudo bem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Graças a Deus. Eu quero que você abra a Bíblia, a palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, de Jesus, que segundo Marcos escreveu, né? Se a pronúncia. Capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 45. Essa palavra é bem pequena, bem curta, mas eu entendo ser bem objetivo quanto à nossa vida na atualidade. Tem algumas lições aqui importantes para a gente aprender com esse texto. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim, irmãos, o tema, né, diz, Jesus anda sobre as águas. E logo obrigou os seus discípulos. Está assim na sua Bíblia aí? E logo obrigou. Tem essa escrita aí? Quem está assim? Levanta a mão aí. Aí, a grande maioria, né? Só a do Fernando que não está. Só está sempre? E logo obrigou? Tá? Está assim? Início do versículo aí? Entenda isso, irmãos, que eu me atei isso aí. Eu não vou falar que Jesus andou sobre as águas. Isso aí é uma relação ao milagre, vocês já conhecem. Mas eu quero me ater a algumas lições que essa palavra falou comigo quando eu estava lendo. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, a passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Esta é a tua palavra, Senhor, que tu possas falar conosco através e por intermédio dela. Nós estamos aqui como sedentos, Senhor, faminto da tua presença e da tua palavra, e que esta palavra venha como pão, Senhor, que ela é para o nosso espírito, nos alimentando nesta noite, para a glória do teu nome. Amém e amém. Eu já ministrei essa palavra um tempo, acho que uma única vez, e eu me ative muito à questão do Senhor ter andado sobre as águas. É bem verdade que esse texto vai ser mencionado em Mateus 14, 22 e em João 6, 16 em diante.
falando do mesmo acontecimento, com as mesmas características, algumas palavras, algumas considerações diferentes, mas Marcos ele vai falar de uma coisa que me chama a atenção. Nenhum outro escritor desse texto vai falar usando essa expressão, e essa expressão ela me intriga, ela me leva a refletir um pouco, quando diz... esse acontecimento se deu depois da multiplicação dos pães, né? Os discípulos tinham visto aquele imenso e exagerado milagre, como vai dizer na escrita aqui, e eles não tinham entendido nada. Eles até participaram do milagre, comeram dos pães, dos peixes, mas não entenderam. E o Senhor Jesus, Ele não quer que a gente o tenha por metade, né? Sempre Ele quer se manifestar a nós de forma entendida, né, compreendida pela gente. Jesus não é mágico que engana. Jesus não trabalha na calada da noite, de forma obscurecida. Não, Jesus sempre é muito claro. Ele não deixa dúvida. Amém, querido? Ele não deixa dúvida quanto à forma dele agir e dele trabalhar. Ponto. Vamos para frente. A palavra começa assim: e logo obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. Esta expressão, Priscila, me intriga, porque eu comecei a entender, me perguntar, melhor dizendo, sobre por que ou por qual motivo Jesus obrigaria os seus discípulos a entrar no barco. Quais seriam as razões para alguém obrigar outra a entrar numa embarcação? E o que é pior, lá na frente, essa obrigação iria resultar numa grande tempestade. Compreende? Se nós fôssemos obrigados a entrar para algo que seria, entre aspas, bom, né? Não, vem aqui porque você vai ser guardado do tiroteio, da bala perdida. Aí, até eu vou, que sou mais besta, né? Agora, alguém diz assim: olha, eu estou obrigando a vocês a entrar na embarcação. Aí alguém vai fazer uma pergunta, porque essa eu fiz para mim. Peraí, como que o Senhor pode obrigar alguém, se Ele mesmo deixou o livre-arbítrio para o ser humano? Porém, esse livre-arbítrio foi lá no início, na criação do homem, para o homem ter o poder de decidir e de escolher. Porém, Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, que ele não vive mais na sua vontade. Ele diz: eu não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé. Ou seja, Paulo vai dizer também que agora quem está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, um dia um pastor na minha igreja disse assim: irmão, eu vivia muito apegado ao livre-arbítrio, à livre escolha, o poder de decisão, mas eu entendi que no dia que a gente levanta a mão para o Senhor e diz: agora a minha vida é tua, Senhor, a minha vida te pertence, todo o nosso livre-arbítrio agora é jogado no lixo, e agora eu vivo a vida que Ele quer que eu vivo, aleluia. Agora eu vou andar da forma que Ele quer que eu ande, agora eu vou falar da forma que Ele quer que eu fale. Ou seja, se Deus realmente existe e vive em nós, agora já não é mais nós que iremos ditar as regras, não é mais nós que iremos decidir por aquilo que nós imaginemos, aleluia. Mas agora Ele vai dizer: filho vai, filho não vai, filho levanta, filho deita. Ou seja, quem dirige a nossa vida é Deus, aleluia. E se Ele nos dirige, toda a nossa liberdade de escolha fica restrita àquilo que Ele tem para nós. Eu creio assim, irmão, eu acredito assim, porque Paulo, um certo dia, lá no capítulo 16 de Atos, ele queria ir pregar numa cidade chamada Bitínia, e aí aparece um anjo, o anjo do Senhor aparece a ele e diz: olha, Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. Mas Paulo não queria ir para lá, era o desejo dele ir para Bitínia. Mas quando Deus intervém na nossa história, quando Deus vem sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Ele sempre vem para dizer o que Ele quer da gente. Quem sabe a minha vontade é para ir para o lado direito, quem sabe a minha vontade é ir para o lado esquerdo, mas quando Deus vem, diz: não, é para o lado, é para frente, é para cá que eu quero você. E Paulo deixou de ir para Bitínia e foi para a Macedônia. E chegando na Macedônia, a primeira cidade que ele entra é a cidade chamada Filipos. E quando ele chega ali, ele prega a palavra e tudo mais, vocês já conhecem a história. E ele vai preso, apanha.
ele com Silas é jogado lá no cárcere mais seguro da cidade, e é colocado um soldado, um carcereiro para guardá-lo ali dentro, para ele não fugir. Ou seja, como pode alguém dizer assim, peraí, eu fui dirigido por Deus, a minha vontade ficou de lado, eu atendi a vontade dele, para quê? Eu fui atender, se eu tivesse atendido a minha vontade, eu não estaria aqui. Depois de ter apanhado, depois de ter sofrido, depois de ter sido açoitado, por que eu fui dar ouvido? Eu acho que essa voz não era de Deus. Eu acho que esse negócio aí não era, eu estava vendo, eu comi demais. Eu enchi o bucho demais, eu vi alguma coisa que parecido com Deus. Não, querido, é porque sempre Deus quer algo, aleluia, sobre a nossa vida maior, que ainda nós não vivemos e que ainda não vimos. Sempre Deus vai se manifestar em nós, aleluia, sempre contrário ao que eu acho, ao que eu entendo, ao que eu estudei, ao que eu fui instruído, sempre para que Ele possa manifestar em nós alguma coisa que ainda não se manifestou. Para a vida de Paulo, Paulo vai preso, apanhou barbaridade, foi lá jogado no cárcere. Mas Paulo nunca tinha visto as portas se abrir, Paulo nunca tinha visto cadeia se quebrar, Paulo nunca tinha visto as portas se abrir do nada, depois de um terremoto, depois de um culto. Paulo já havia ressuscitado pessoas, Paulo já tinha ministrado palavras e mais palavras, aberto várias igrejas, mas no dia que ele começou um culto, aleluia, dentro daquela prisão, junto com Silas, de repente, perto da meia-noite, diz a palavra, que veio um terremoto do céu, e as cadeias se quebraram, e depois daquele terremoto, ele viu que o milagre de Deus está muito além da vontade do homem, ou da vontade da mulher. Paulo não poderia ter vivido aquele grande milagre, aquele grande acontecimento, se ele não tivesse dado ouvido àquele homem que estava lá, que era o próprio Senhor. Paulo passa e vem. Em outras palavras, eu estou te obrigando a vir. Venha, Paulo, venha. Porque se você for para lá, você não vai ver o que eu tenho para te mostrar. Jesus usa essa expressão e logo obrigou. Eu estou obrigando vocês, entra no barco. Mas Senhor, está tão bom aqui, olha que pão gostoso, que peixe. Não, entra no barco. Em outras palavras, vocês precisam aprender algo que ainda vocês não aprenderam. Vocês precisam aprender algo que através da multiplicação dos pães e dos peixes, vocês não aprenderam. Tem muitas vezes na nossa vida, lições que a gente não aprendeu dentro da bonança. Muitas das nossas experiências nós não aprendemos quando o negócio está bom. Muitas das nossas experiências nós não aprendemos quando a família está no auge, todo mundo unido, todo mundo em comunhão. Quantas não foram as lições que nós aprendemos nos piores momentos da vida? Porque é lá que a gente se esvazia da gente mesmo. São nessas situações que a gente se esvazia do nosso eu, do nosso ego, e a nossa dependência torna-se total ao nosso Deus, ao nosso Salvador. E logo obrigou os seus discípulos a entrar no barco, a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Pois bem, o senhor está mandando, nós vamos entrar, está nos obrigando. Se fosse por favor, a gente ia até retrucar, mas o senhor está falando que é obrigado. E aí, eu aprendo uma outra lição. Muitas vezes, Deus vai nos levar nessa obrigação para fazer ou para estar em alguma situação da nossa vida, porque Ele sabe, se nos der o direito de escolher, a gente vai sempre escolher pelo nosso lado mais favorável. Não é assim, Priscila? Se Deus deixar a nossa escolha, nós estamos lascados. Porque nós sempre escolheremos pelo lado mais fácil, pelo lado mais racional, pelo lado mais lógico, sim ou não? Não é verdade? Mas Deus, quando Ele usa essa expressão, o Senhor quando usa essa expressão, ó, e logo obrigou, Ele não estava dando o direito de uma outra fala que não fosse a dele. Porque quando a fala é só dele, aleluia, nós temos êxito na nossa caminhada. Quando a fala é só dele, nós temos resultado lá no final da nossa peregrinação, aleluia. Se nós começarmos a colocar a nossa fala depois da fala do Senhor, nós vamos ter prejuízo. Mas se a fala dele for atendida, meu irmão, você pode ter certeza que ele sabe muito melhor do que eu sei. Ele conhece muito mais do que eu conheço. Ele conhece todas as coisas, aleluia. Ele é de eternidade a eternidade. Pois bem, vamos para frente. E tendo-os despedido, versículo 46,
foi ao monte orar. Ele foi falar com Deus sobre as suas particularidades. Não vai dizer no texto o que ele estava orando, ou o que ele foi fazer através da sua oração, qual foi o seu pedido, qual foi o seu momento. Foi um particular de Deus, do Senhor com Deus, com o seu Pai. Amém? Vamos para frente, para nós entendermos o texto. E sobrevindo à tarde, significa que isso aconteceu pela manhã, ou perto do meio-dia, antes do meio-dia, provavelmente. Despediu, colocaram ele lá na embarcação e eles começaram a remar. Ficou ele em terra, foi orar. E aí, sobrevindo, e tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar. Já tinham remado bastante, já tinham avançado bastante, E aí diz assim, e ele sozinho em terra. Sozinho em terra. Versículo 48. Preste atenção na escrita. E vendo que se fadigavam a remar. Percebe que a distância de Deus em relação a nós não limita Ele em relação a nós. Vocês entenderam isso ou não? Vou falar de novo. A distância de Jesus em relação a nós não limita o seu olhar para a nossa vida. Jesus ficou em terra seca, eles foram remando, já estavam no alto mar, mas diz a Bíblia, estava sozinho em terra, mas, diz o quê? E vendo, ele estava vendo o quê? Os discípulos lá no alto mar. Não sei se a visão era real, apenas a visão natural, não me interessa qual era a visão que estava empregada aqui, se era a visão física ou a visão espiritual de Deus. Todavia, diz o texto que Jesus estava vendo os seus discípulos lá no meio do mar. Saiba que qualquer situação que o Senhor, vamos colocar entre aspas, te obrigar a entrar, Ele não vai te colocar, meu irmão, sem estar te vendo, sem estar sabendo os porquês que Ele está te colocando nesse negócio aí. Você não entrará se você entrar obrigado por aquilo que o Senhor está te falando. Você não entrará para perder, porque Ele vai te acompanhar na visão celestial e divina dEle. Uma coisa é eu ser obrigado pela sociedade, é eu ser obrigado pelo patrão, é eu ser obrigado pela mulher, pelo marido. Outra coisa é eu ser obrigado por Deus. Deus sabe o porquê desta função pela qual Ele está me enviando. E vendo que se fadigavam a remar, eu imagino cada remo que ele estava dando ali, aquela agonia toda dele. Jesus, eu vou ensinar algo para eles hoje. Eu vou ensinar algo para eles hoje. Quem sabe na nossa agonia, quem sabe no nosso choro, quem sabe no nosso desespero, o Senhor está nos vendo, dizendo, eu vou ensinar algo para ele hoje, eu vou ensinar algo para ela hoje, eu vou contemplá-lo com um grande acontecimento que eles ainda não viveram, aleluia. Quem sabe você não viveria isso se você continuasse até o despeito, mas todavia você deu ouvido à voz de Deus e entrou na embarcação. E quem entra na embarcação que o Senhor está dirigindo, querido, podemos até passar por grandes dificuldades dentro do alto mar, todavia esse barco vai chegar aonde o Senhor quer que ele chegue. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Diz a Bíblia, vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Vamos parar um pouquinho aqui? Qual é a primeira situação que surge quando a gente está fazendo a vontade de Deus e as coisas dão ou vêm contrário a gente? Quais são as primeiras perguntas que vêm quando a gente está fazendo a vontade de Deus e a gente sabe que está fazendo a vontade de Deus e o vento é contrário, a situação é contrária, tudo está contrário a gente, tudo está oposto àquilo que a gente gostaria que tivesse. Qual é a situação que surge dentro da gente? Está vendo, ó? Eu não sou do Senhor, tu está onde? Tu me abandonou, o Senhor me esqueceu, o Senhor me rejeitou, o Senhor me abandonou. Olha, Senhor, irmãos, isso é uma coisa que nasce dentro da gente, porque a gente deixa de acreditar que a mesma voz que falou no começo, continua ainda com a gente no percurso da nossa caminhada. O mesmo Deus que chamou no início, é o mesmo Deus que continua na nossa caminhada.
O mesmo Deus que falou quando você se levantou, é o mesmo Deus que continua te guiando na tua peregrinação. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu olho para a vida de Abraão, ou de Abrão ainda, quando Deus chama ele, diz: olha, deixa a tua casa, a tua terra, a tua parentela e sai daí, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele ouviu isso. Só isso. Ele não tinha uma bússola, ele não tinha um mapa, ele não tinha um guia, ele não tinha um GPS, mas a voz que falou com ele foi uma voz diferente. Ele sentiu que era algo diferente da parte de Deus guiando a sua vida, e ele sai. Deus apenas diz: sai daí para uma terra que eu te mostrar. Diz a história, não diz sobre alguma outra fala de Deus, aí da direita e da esquerda, diz? Não, querido. Ele se levantou e obedeceu à voz de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Quando a gente sabe quem falou com a gente não pode colocar dúvida se na situação da nossa caminhada tem algum percalço, alguma situação contrária. Quando eu sei que foi Ele que falou comigo, eu sei, pode se levantar o vento, pode se levantar o mar, eu sei que Ele falou. Sabe o que eu quero dizer para você? Você tem convicção que foi Deus que te chamou para esse projeto, para essa caminhada, para esse desafio na tua vida. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui, Fernando, que acabou de assumir um projeto na vida dele. Acabou de assumir, sabe, um desafio. Acabou de assumir um trabalho. Acabou de assumir um projeto dentro da igreja. E está todo temeroso. Querido, se Deus falou com você, pode se levantar todas as dificuldades contra você. É o mesmo Deus que vai te guiar na tempestade. É o mesmo Deus que vai te conduzir em meio aos obstáculos da tua vida. Abraão deu ouvido e não foi decepcionado. Abraão deu ouvido e não foi envergonhado. Falhou, errou, mas o mesmo Deus tinha falado e continuava fiel na vida dele. Quem sabe a gente deixa de ser fiel na caminhada, mas o nosso Deus continua fiel, aleluia. Dizendo: eu estou contigo, eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Ainda que você seja uma porcaria como eu aqui, eu sou uma porcaria muitas das vezes, errante por natureza. Aí Deus fala: mas ainda te amo do mesmo jeito. Você pode não prestar, você pode não valer nada, mas eu estou do seu lado. Eu ainda acredito, eu ainda vou apostar, eu ainda vou investir um pouco daquilo que eu tenho na tua vida, para que você chegue lá onde eu quero que você chegue. E toda vez que a gente acertar, querido, é o nome dele que tem que ser glorificado e exaltado na nossa vida, porque tudo que nós fazemos de bom não vem da gente, vem dele, porque se fosse da gente mesmo, nós nunca acertaríamos, porque os nossos desejos são promíscuos, são errantes, mas Deus é bom e vai nos fazer chegar lá aonde ele quer que cheguemos. E vendo que se fadigavam ao remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Toda vez que a situação difícil quiser que você fale algo contra Deus, lembre que Ele está se aproximando de você. Toda vez que você quiser abrir mão daquilo que Deus te deu, lembre, Ele está se aproximando de você. Diz a história que eles estão remando, afadigados, e o vento era muito contrário a eles, batia, cada remada que eles davam para frente, o vento levava 2 vezes eles para trás. Na maior dificuldade das nossas vidas, o Senhor está se aproximando da gente. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus não é como aqueles amigos de bar, quando a gente bebia uma cachaçinha, sabe, uma cervejinha, sabe, aqueles amigos que só aparecem quando o bolso está cheio. Entende, não? Quando o negócio está para pagar a virada toda, Não, Jesus está em todas as horas da nossa vida, inclusive nos piores momentos da nossa vida. Aonde Ele vai se manifestar com mais intensidade, não é nas horas boas da nossa vida. Nas horas boas da nossa vida, Ele nos deixou a gratidão, para a gente glorificar e exaltar e bendizer o seu nome. Mas nas horas difíceis, Ele deixou, ou Ele está, para nos providenciar a saída, quando nos foge recursos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E se aproximou-se deles,
porque o vento era contrário e ele queria passar adiante deles. Mas quando eles viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Primeira situação que o Senhor queria trazer para os seus discípulos era o confronto. Que tipo de Deus eles estavam seguindo? Que tipo de Senhor eles estavam seguindo? Apenas um Senhor que multiplicava um pão e um peixe? Qual era o tipo de pensamento que aqueles discípulos tinham? O Senhor queria extrair deles. Qual era o tipo de pessoas que estava seguindo o Senhor? O Senhor queria extrair dele, queria apurá-los, queria trazer mais apurado isso no coração daqueles discípulos. Quando eles veem o Senhor andando sobre o mar, sobre as águas, eles gritam, pensam que é um fantasma. Preste atenção, na nossa vida, irmão, não dá para tudo ser levado na racionalidade. Pessoas racional demais deixam de viver o sobrenatural de Deus. Pessoas que acham que tudo tem que ser natural, normal demais, tudo tem que ser naquilo que eu calculei, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, isso é a nossa matemática. Mas se Deus falar que 2 mais 2 é 5, eu vou acreditar. Entende, querido, o que eu estou falando ou não? A matemática de Deus tem um porquê. A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. O homem trabalha no racional, mas Deus trabalha no espiritual, sempre na contramão e na lógica do homem, do ser humano. Deus sempre vai trabalhar para confundir. Olha só o que ele pega um pequeno para derrotar um grande, ele pega um fraco para derrotar um forte, ele pega, meu irmão, sempre aquilo que menos aparece para que possa aparecer, aleluia. Por quê? Porque ele quer que sempre a glória e a honra seja dele, aleluia. Ele quer que sempre o louvor seja para ele. Ele quer que sempre os elogios suba e vai ao seu trono como reconhecimento de que nada somos e de que nada podemos se não for por ele. Eles veem o Senhor andando sobre as águas e começam a gritar, apavorados. Deixa eu abrir um parênteses para a gente conversar um pouquinho. Tu ainda tem percebido Deus trabalhar no esconderijo do teu pavilhão? Naquele momento de dificuldade extrema, onde você está lá no teu esconderijo, sabe aquele momento difícil, o teu quarto, você ainda consegue enxergar Deus trabalhando lá, ou você se assusta ainda com o agir de Deus? Você ainda consegue entender que Deus ainda na tua maior dificuldade, Deus ainda vai aparecer, não sei, de cima, de baixo, de lado, do lado direito, do lado esquerdo, da frente, de trás, eu não sei, mas você ainda consegue entender que Ele vai aparecer para te surpreender, para te chegar com providência, com respaldo, aleluia, com direcionamento para a tua vida? Não se assuste se Ele chegar por caminhos que você menos espera. Não se assuste se Ele enviar lá alguém que você menos espera para te ajudar. Não se assuste, porque Deus trabalha, meu irmão, por caminhos que a gente não entende. Já disse o profeta, os seus caminhos são mais altos do que os meus. Os seus pensamentos são mais altos do que o meu. Ele trabalha por caminhos que nós não entendemos. Olha só. Foi Elias que foi alimentado por aquela viúva? Foi isso, né, Fernando? Me vi aqui agora. Elias está lá na beira do rio, na caverna, né? Deus fala, sai daí, vai para uma cidade chamada Sarepta, que lá já preparei uma mulher para te sustentar. Não é isso? Não é isso que diz o texto? Me vê aqui, não está no contexto aqui não. Me veio aqui agora. Eu imagino Elias falando assim, olha, eu vou ser alimentado por uma viúva rica, rapaz. Eu sei que nessa crise tem alguém que tem que guardar dinheiro. Eu sei que nessa crise desgraçada tem alguém que tem alguma empresária, que sabe, tem alguma, ele falou que foi viúva, né? Imagina uma viúva bastarda que recebeu, o marido morreu, ela ficou com tudo. É essa que Deus vai me usar para me abençoar. Sim ou não? Essa era a lógica de Elias. Mas quando Elias chega na cidade, tem uma velhinha lá, ó, catando graveto no meio do mato para poder acender o fogareiro. O fogo do fogão. Elias disse, estou lascado, para onde Deus me mandou? Não podia ter me mandado para uma mansão? Ninguém aprende com Deus começando a pregar nos palácios. Nós aprendemos pregando nas vielas e nos becos.
Deus nos chamou para começar por baixos. Deus nos começou para sermos fiéis no pouco. Deus nos chamou para continuar na simplicidade, querido. Deus nos chamou para aprender dentro das maiores dificuldades da nossa vida. Quando Elias vê aquela viúva apanhando graveto, ele pode ter pensado, o que ele pode ter pensado, não sei, mas ele pode ter imaginado tantas coisas. Todavia, Deus já tinha preparado aquela viúva para que ele pudesse ministrar um milagre e ser abençoado pela vida dela. Deus não trabalha como a gente imagina. Eu vou para lá porque Deus me mandou, olha, já está lá, já tem um avião me esperando. Quem sabe é uma Toyota velha toda quebrada para te levar para dentro do mato. Quem sabe você recebeu uma promessa de Deus, uma direção de Deus, e você acha que tem que ser do seu jeito. Não, vai ter um colchãozinho daquele jeito, cheirosinho. Chega lá, é só um engradado de refrigerante para você dormir em cima. Deus não trabalha como a gente imagina que Ele trabalha. Salomão vai falar de 3 coisas que o homem não entende. Capítulo 11 de Eclesiastes, versículo 5, se eu não estou enganado. 3 coisas que Salomão vai falar que o homem não entende. Primeiro, é como se forma os ossos. Melhor, primeiro, não sabemos como se forma o vento e nem por caminho ele segue. Sabemos? Ali tem uma rua onde o vento passa. Sabemos disso ou não? Não sabemos nem onde ele se forma e nem aonde ele termina. Mas você tem certeza que ele existe, sim ou não? Você sente? Segunda coisa, Salomão vai falar assim, olha, nem sabemos como se forma no ventre de uma mulher os ossos. A formação de uma criança, sabemos? Olha só a intriga da ciência. A terceira coisa, e nem sabemos como Deus trabalha. Tanto o vento quanto a formação de um bebê no ventre de uma mãe, quanto o trabalhar de Deus, nós não temos dúvida. Temos? Não. Eu posso não saber como, eu posso não saber definir de que jeito, mas eu tenho convicção, porque eu sei que tanto o vento existe, quanto a formação de um menino no ventre de uma mãe, como também o trabalhar de Deus. Eu não sei por qual caminho isso acontece, eu não sei por qual rota isso vem, mas eu sei que existe e eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. É difícil de entendermos? É. Mas se nós trabalharmos, se nós andarmos pelo racional, a gente não consegue compreender isso. Não consegue. Eu quero até testemunhar aqui. Quando o Caleb nasceu, ele saiu, depois de um mês, ele saiu do hospital, da UTI, né, irmãos? E os médicos falaram que se ele saísse do hospital para casa, ele ia ficar a vida toda com uma sonda, se alimentando. E de fato ele ficou quanto tempo, Débora? Mas a médica falou que ele iria ficar usando essa sonda, sei lá, muito tempo, se saísse da UTI. Pois bem, irmão, ele saiu da UTI, foi para casa, pouco tempo que ele estava em casa, tirou a sonda, não ganhava peso. A Débora não entendia, questionava muito por que tinha que passar pela cirurgia, se Deus deu um milagre para ela. E lá no hospital, Deus fez ela compreender que o milagre em si não era simplesmente sair de lá curado do coração, mas ela tinha que contemplar o cuidado de Deus até na cirurgia. Pois no mesmo dia foi ele e outro menino para a cirurgia, e o outro menino não resistiu à cirurgia. E nesse momento ela pôde entender o cuidado que Deus estava tendo com ela. Quem sabe ela imaginaria, como também me questionava, que ela queria um milagre de qualquer jeito para poder dizer para as pessoas, olha, o meu filho foi curado do coração. Mas ela teve que entender que Deus cuida até na mesa de cirurgia. Aleluia, para poder glorificar o nome dele. Muitos partem lá na mesa, mas o meu filho não partiu, está aqui para a glória do nome do Senhor. Terminando, irmão, vou concluir, fechar a mensagem. Versículo de número 50. Porque todos os viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nesse momento, irmãos, ficou marcado algo no coração dos seus discípulos. A gente não precisa ver Jesus. A gente não precisa ter um quadro em casa. Não precisa ter sei lá, uma cruz com ele crucificado para que a gente possa contemplar e entender Jesus. Não precisa disso. A gente só precisa da voz de Jesus, da palavra de Jesus.
Tanto a palavra escrita, lida pela gente, quanto a palavra ministrada. Isso tem que haver, aleluia, tem que acontecer dentro da gente um grande rebuliço, quando a gente ouve a palavra do Senhor. Quem sabe tem pessoas que têm experiência de estar em casa orando e ouvem a voz audível de Deus, do Senhor no seu ouvido. Eu não duvido disso. Todavia, querido, mesmo que eu não consiga ouvir a voz de Deus audível, se eu sei que está dizendo que Ele é, eu não vou duvidar, porque eu sei que Ele é, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, ainda que você não enxergue, ainda que você não veja Ele visualmente, mas consiga enxergar pela fé, quando Ele fala para você o que Ele quer de você, aonde Ele quer que você esteja. Os discípulos se perturbaram, porque não entendiam até então, mas quando Ele fala com eles, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eu imagino naquele momento, pensei que eu ia morrer, pensei que eu ia me dar mal, mas Ele veio. Aleluia. Sabe aquele momento da nossa vida que a gente acha que está tudo perdido? E aí surge uma luzinha lá no fim do túnel e diz assim: eu estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Sabe aquele momento que você acha que está tudo acabado, o casamento já foi desfeito? Sabe aquele momento que você acha que, olha, está tudo o que eu mais esperava, o que eu mais sonhei foi com a família, e o negócio se acabou? Ainda tem jeito, diz lá o livro de Jó, ainda a árvore cortada, ao cheiro das águas, ela brotará. Aleluia. Deus está aqui nesta noite e trouxe-me aqui para dizer a você, querido, Ele é Deus de surpresa, Ele é Deus que surpreende, Ele é Deus que vem para nos assustar quanto àquilo que Ele tem para fazer, que é assustador na nossa ótica. Deus é surpreendente. Ei, sou eu! Vocês achavam que ia morrer? Vocês achavam que estava sozinho, abandonado? Não, eu estava vendo vocês lá de terra seca, eu estava vendo vocês lá onde eu estava orando, eu estava vendo vocês contemplando a agonia de vocês, aleluia, mas eu cheguei. Jesus não chega antes e Ele não chega depois, Ele só chega na hora certa. Ainda que nós o temos por tardio, Ele não é tardio. Ele sempre é preciso. Ele é preciso. Correndo para terminar. 51. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento, em outra expressão de um outro autor, vai dizer que ele falou para os ventos. Não foi isso? Sim ou não? Uma outra passagem vai dizer que ele falou: aquieta-te, acalma-te. Sim ou não? Já viram essa expressão? Já ou não já? Só que o que me chama a atenção nesse texto aqui, Luciano, é que ele entra no barco e diz o quê? Subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Olha que coisa linda, irmãos. Está uma desgraceira só. Está uma situação totalmente de cabeça para baixo, mas é só Jesus chegar. O negócio muda. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Estavam vendaval, barco para lá, barco para cá, é aquele negócio todo, aquela bagunça, mas Jesus entrou no barco, o vento teve que se aquietar. Ele não precisou nem falar nada. Eu entendo aqui que só a presença de Deus na nossa vida é altamente suficiente. Ele não precisa fazer nada, ele não precisa falar nada, ele não precisa executar nada. Só a presença dele na minha vida é suficiente. Só a presença dele no teu lar, na tua casa, na tua família é suficiente. Você, meu irmão, não precisa ouvir nada dele, só a presença dele. Quem tem a presença de Deus aqui dentro de si, quem tem a presença de Deus dentro de você, é suficiente, é suficiente, é suficiente. Só essa presença que você tem aí, chamado de Espírito Santo, é suficiente. Deus não te visita mais porque hoje Ele já está em você. Ele não vem mais porque hoje Ele habita em você. Ele não virá mais porque Ele já está em você. Ele só virá um dia para nos
e as coisas mudam. O vento tem que se virar aí para tomar o seu rumo. Deus é fiel na nossa vida, irmãos. Ele vem sempre para trazer bonança na nossa vida. No nosso desespero, Ele sempre vem para dar direção para a nossa vida, para trazer segurança na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Ontem eu fui pregar na casa da tia da Débora, fizemos um culto lá, e a gente percebe quando Jesus está distante, né, Débora? Percebe ou não percebe, né? Quando Jesus está longe. Porque a pior situação, irmão, é quando a gente diz que é crente. Porque quando eu estou na bagaceira, eu estou na bagaceira. Mas a pior coisa é quando eu sou crente e estou longe de Deus. Dá para entender isso ou não? A pior coisa é quando eu tenho minhas convicções, parece que reais e concretas, mas as coisas não fluem, porque são minhas conclusões, são as minhas conclusões. Mas o mais importante, querido, é quando eu não tenho as minhas conclusões, quando eu sou direcionado por Deus naquilo que Deus tem para mim, naquilo que Deus tem para minha casa, para minha família, para o meu lar. Chegamos lá ontem e a gente fez um apelo para renovação de alianças, Fernando, naquela casa. Era um lar, tinha um salão de festa em cima, tinha umas 8 pessoas, Débora, na hora da oração da renovação. Venha cá renovar os seus votos, se reconciliar, falar para Deus que você quer recomeçar. Todo mundo era convertido. Todo mundo era convencido. Mas as pessoas não eram convertidas. 8 pessoas, mas me veio para frente para nós orarmos. Como houve ali uma alegria no coração daquelas pessoas, quanto a presença de Jesus quando Ele entra. Quando Ele entra, Jesus traz mudança. Quando Ele entra, Jesus traz paz. Estava uma perturbação, né? Uma inquietação. Lembra, Débora? Lembra, Luciano? Estava um clima pesado ou não estava? Um sentado lá, outro ali, outro acolá, né? Negócio meio... Quando o irmão abriu a oportunidade para quem estava com necessidade de um abraço, olha, logo que levantou a mão, todo mundo. Porque a maior diferença, irmão, não está em você estar aqui dentro. O maior privilégio não é de você estar aqui dentro, é de Jesus estar dentro de você. A maior honra não é você ter vindo aqui, é Jesus estar dentro de você, morando dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Essa é a maior honra, esse é o maior privilégio. Porque possa ser que a gente entra aqui e sai do mesmo jeito, como muitas vezes acontece com a gente, porque muitas das vezes nós demos razões para outras coisas, não regamos o nosso relacionamento e o nosso convívio com Deus. Mas que Deus possa estar habitando em nós na pessoa do Espírito Santo e sendo, aleluia, glórias a Deus, o nosso fiel amigo, aleluia, nosso fiel ajudador, aleluia, consolador, edificador da nossa vida. Jesus chega no barco e as coisas mudam, sim ou não? Quem tinha uma vida torta igual a minha, ou pior do que a minha, ou sei lá. E aí Jesus entrou na nossa história e arrebentou com a gente. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Breja todo dia. Sem falar as outras coisas. Entende? Aí Jesus entra na nossa vida. Tudo bagunçado, sem rumo, sem perspectiva, e Ele entra. E quando Ele entra, irmão, Ele traz bonança. Primeira coisa que Ele, quando Ele entra na nossa vida, Ele traz é rumo, direção. Ele começa agora a nos direcionar rumo àquilo que Ele tem para a nossa vida. E não tem coisa melhor do que a gente ser uma pessoa com direção, né? Que tem um rumo, tem um norte a seguir. Muitas das vezes você está tonto para lá e para cá, igual barata tonta, né? E não sai do lugar. Mas quando Deus entra na nossa vida, aí Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou continuar olhando para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. Rumo, direção. Jesus não entrou na nossa vida para bagunçar, mas entrou na nossa vida para nos arrumar, para nos consertar, para nos endireitar e nos dar um rumo, nos dar um norte. Terminando.
pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Chave para fechar. Jesus obrigou aqueles discípulos a entrar naquele barco, só para amolecer os seus corações. Vocês entenderam ou não? Os corações estavam endurecidos, enrijecidos, engessados. Jesus precisava quebrar essa cadeia, essa porta, esse impedimento, para que eles fossem amolecidos. Porque na presença de Deus, coração duro não vai. Coração de pedra não tem jeito. Ele precisa fazer o que diz lá Ezequiel 36, aonde tem um coração de pedra, ele precisa colocar um coração de carne. Aonde tem um coração duro, ele precisa trazer um coração mole. Por que a gente vê aqueles camaradas machão, grandão, todo fortão, chorando para Deus? É porque está o coração mole, amolecido. Jesus entrou, amoleceu ele, sabe, irmão, para que pudesse ele sentir a presença de Deus. Porque coração duro, coração de pedra, não percebe Deus, não percebe a presença do Senhor, não percebe a presença do Espírito Santo. Mas quando a gente se quebranta, é por isso que Davi vai falar no Salmo 51, né, quando ele peca, quando ele está confessando o seu pecado, ali falando com Deus: Senhor, eu sei que se o Senhor se alegrasse com sacrifícios, eu te daria. Porque eu tenho dinheiro, tenho um reino poderoso, eu compraria o que fosse para mim poder te oferecer. Mas o Senhor não se compraz a isso. Porque a tua alegria é realmente ver um coração quebrantado e contrito. E a um coração quebrantado e contrito, tu, ó Deus, não despreza. Aleluia. É por isso que o Senhor teve que intervir na história deles. Porque na nossa vida com Deus, não dá para a gente caminhar com o coração endurecido. Na presença de Deus, não dá para a gente caminhar com o coração de pedra. O que é coração de pedra, pastor? O que é coração duro? Coração que não se abre para perdoar, que não se abre para amar, que não se abre para conviver com as pessoas. Acha que tem que ser do jeito dela, do jeito dele. Não. Deus entrou na tua vida, meu irmão, para você se derreter na presença dele, para você se misturar, para você se envolver, para você conviver com as pessoas, para você amar, para você abraçar, ainda que você não conheça, você poder dizer que você o ama em Cristo Jesus. É por isso que Cristo entrou na história desse discípulo lá naquele mar, naquelas águas. É por isso que o Senhor obrigou eles a entrar naquele barco. Eu preciso ensinar para eles. Eles estão muito individuais demais. Eles estão vivendo a vida deles em particular. Eu quero fazer deles pessoas amolecidas. Porque uma coisa é eu fazer um vaso de um barro mole. Outra coisa é eu fazer um vaso de um barro duro. Diz minha mãe, ditado de mãe, que a vara se arruma quando está nova, está verde. Depois que seca, fica velho, é difícil, quebra. Sim ou não? Vê aquelas árvorezinhas, aquelas plantinhas, a orquídea, né, que é muito sensível, coloca uma varinha lá, porque é mole, não fica caindo toda hora, para arrumar. Deus quer a gente como vaso, como barro mole, sabe, para poder nos formar, nos moldar, fazer do jeito dele. E só atendendo o que Deus tem para nós, é que a gente pode viver isso na parte de Deus para a nossa vida. Deus te abençoe. Foi esse recado que Deus me deu, para passar para os irmãos, que Deus continue abençoando você.